E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Semana passada eu não publiquei aula porque tive alguns imprevistos, mas hoje a gente segue normalmente com a nossa aula de redação e continuamos nos métodos de raciocínios aplicados à redação, né? Porque, como eu disse, quando a gente vai escrever redação, a gente tem várias ideias, tem, assim, várias ideias do que usar na redação. Mas o método de raciocínio é aquela coisa que a gente vai utilizar para organizar o conteúdo da nossa redação, para organizar a nossa argumentação e fazer com que ela seja mais incisiva e realmente convença quem estiver lendo a sua dissertação argumentativa, né? E hoje a gente vai falar do método dialético. Esse método, ele é apropriado para utilizar em temas que são mais complexos, que têm vários lados, porque tem alguns temas de problemas sociais que são complexos, que não tem como você usar só afirmações. Tanto o método dedutivo como o método indutivo, que foram os métodos apresentados na aula passada, são métodos que trabalham com afirmações. E o método dialético, ele lida com a contradição. E como que ele lida com essa contradição? No seu texto, então, ao invés de você usar uma afirmação mais geral para depois ir para uma mais particular ou vice-versa, você vai usar a tese, a antítese e a síntese. O que isso quer dizer? Que você vai começar construindo a sua tese, uma afirmação. Depois você vai vir com a antítese, que é um elemento contraditório, um elemento oposto, que demonstra que você entende que aquele assunto ele é mais complexo, ele tem uma contradição. Então você vai colocar um elemento contraditório, um elemento para se opor ao que você colocou. E depois na síntese, é na síntese que você vai decidir como você vai fechar sua argumentação. Se vai ser uma síntese reafirmadora ou uma síntese conciliadora. O que isso quer dizer? Que você pôs lá a tese, que é uma afirmação. Aí você pôs a antítese, que é um elemento contraditório. E depois, na síntese, você escolhe se você vai reafirmar a sua afirmação ou se você vai conciliar. Ou seja, você entende que esse tema tem uma contradição e aí, no final, você vai conciliar. E antes de passar para o exemplo, eu acho que a gente pode falar algumas vantagens desse método, né? As vantagens é que você, utilizando esse método, você vai aprofundar o seu argumento, porque você vai estar demonstrando que você tem uma visão ampla do que você está defendendo. Tipo, você não está só usando afirmações, você não está tendo uma visão plana, simplificada de uma problemática. Você está demonstrando que você tem uma visão das coisas favoráveis e desfavoráveis daquilo. Eu acho que quando a gente partir para o exemplo, pode ficar mais simples também de visualizar isso. Uma desvantagem é que pode haver uma dificuldade na hora de construir a síntese, porque lidar com contradições, lidar com assuntos complexos não é fácil. Então, talvez na hora de você sintetizar tudo no fim do seu texto, não seja tão simples e você sinta dificuldade. Mas é daí que vem a importância de você praticar sempre a redação, porque quanto mais, se você se identificar com esse método e acha que ele se adequa mais ao tema que você vai trabalhar, então você vai ter que praticar, né, para você conseguir sintetizar mesmo todas as informações do texto. Enfim, agora eu gostaria de dar um exemplo para ficar mais claro o que eu expliquei, porque tudo bem, professora, eu entendi o que é tese, eu entendi o que é antítese, mas na hora de aplicar, como isso se aplica? Então, vamos supor que o tema é ensino à distância, desafios e perspectivas no Brasil, que na verdade vai ser o tema da redação dessa semana para vocês, que eu vou enviar mais tarde com os textos motivadores. E já que vai ser o tema, eu vou dar uma ajuda para vocês e vou mostrar como o raciocínio dialético se aplica a esse tema
com uma síntese conciliadora. Então, eu vou começar lendo para vocês aqui. Olha, vou começar lendo a tese. Então, vamos supor que você vai redigir uma redação para esse tema e a sua tese é a seguinte: a educação à distância permitiu a democratização do ensino para locais de difícil acesso e poucos recursos financeiros para a construção de uma instituição educacional física. Essa é a sua tese. Mas aí você vai propor uma antítese. Qual é essa antítese? Entretanto, o isolamento social escancarou uma realidade social de desigualdade, na qual muitas pessoas não conseguem ter os equipamentos necessários para usufruir das aulas online. Então, primeiro você colocou que a educação à distância, ela democratizou o ensino em algum sentido, mas em outro ela é excludente, porque nem todas as pessoas têm celulares, notebooks ou internet para fazer o uso desse ensino à distância. Então, o tema do ensino à distância, ele tem essas contradições, e você está mostrando que você vê isso, né, nesse exemplo que eu propus. E aí a gente parte para uma síntese. De acordo com a Constituição brasileira, a educação é um direito de todos e um dever do Estado. Diante disso, compreende-se que o ensino à distância, enquanto metodologia de ensino, só irá cumprir seu papel social com o comprometimento do Estado em oferecer as ferramentas necessárias para que todos tenham acesso ao ensino à distância. Dessa forma, o governo deve garantir o acesso para todos os estudantes através do investimento em notebooks e celulares que serão fornecidos para os alunos socioeconomicamente vulneráveis. Então, nessa síntese, que é uma síntese conciliadora, porque compreende que o ensino à distância, ele só vai ser uma metodologia que vai cumprir o seu papel se o governo, e aí vocês percebem que já tem uma proposta de intervenção, porque aqui eu digo que como o governo, ele é responsável pela educação, e isso é de acordo com a Constituição brasileira mesmo, se eu não me engano é o artigo 205. Talvez eu tenha errado, mas eu vou colocar aqui o certo. Mas de acordo com esse artigo constitucional, realmente a educação é um dever do Estado, então ela tem que ser fornecida pelo Estado. Em um momento de isolamento social como esse, é a obrigação do Estado fornecer as ferramentas necessárias para que as pessoas façam acesso. Então, na sua proposta de intervenção, você já demonstra também que o acesso ao ensino é uma obrigação do Estado, então é ele que tem que investir, entendeu? Enfim, e essa síntese, ela é conciliadora, porque ela entende que essa problemática, ela só, por mais que o ensino à distância ele seja uma ferramenta importante para democratizar o ensino, ele só vai realmente ser isso se for disponibilizado pelo governo, certo? Então essa é a síntese, seria uma síntese mais conciliadora. Mas como que seria uma síntese reafirmadora? A síntese reafirmadora é a síntese que destrói o argumento da antítese, né? Que é aquele argumento que você coloca como oposição à sua tese. Então, caso você queira colocar um elemento contraditório depois da sua tese e depois destruir ele, você pode optar por fazer uma síntese reafirmadora, entendeu? Então, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês hoje. É isso, esse método de raciocínio, ele é muito proveitoso para lidar com contradições e também para aprofundar o seu argumento, para você demonstrar que você tem uma visão geral, que por mais que você defenda isso, você também entende o outro lado da moeda. E então você vai perceber que em temas polêmicos e complexos vai ser muito fácil você construir uma argumentação, não sei se vai ser muito fácil, mas você construir uma argumentação em que você coloque a sua tese, depois você vai inserir outro ponto de vista, que é o elemento contraditório, e na hora de sintetizar vai caber a você entender se você vai reafirmar e assim destruir esse elemento antitético, ou se você vai conciliar e demonstrar que sim, é realmente complexo
esse tema, mas eu acho que, enfim, e conciliar todos os argumentos. E é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado, agradeço a quem chegou até aqui, tô sempre aí esperando as suas dúvidas, suas questões, e enfim, bora praticar em redação, que depois eu vou dando a devolutiva para vocês também, gente. E é isso, espero que estejam todos bem, estejam todos se cuidando, e até a próxima aula.